A gente precisa colocar poesia nas relações. Teste. Oi, eu sou Alessio de Pascucci, poeta, e estou aqui novamente com o programa Amor para Leigos. O programa Amor para Leigos surgiu com a ideia de reflexão de certos temas que são importantes e relevantes para as nossas relações humanas, como amor, afeto, sexualidade, parceria, compaixão e todas as questões bacanas que a gente precisa nessa sociedade que está um pouco caótica, confusa, onde as pessoas estão temerosas em colocar para fora uma das capacidades humanas mais incríveis, que é a capacidade de amar. O programa já discutiu vários temas, como memória, como traição, e nesse programa de hoje eu estou contando com a participação do Grupo do Nave. O Grupo do Nave é um projeto de audiovisual coordenado pelo Mariano, e daí está o Mariano aqui. Oi Mariano, tudo bem? Como você está? Tudo bem. E tem essa galera que está aí com a gente também hoje. Pô, se apresentem aí, por favor, né? Porque senão agora eu estou meio nervoso, eu posso esquecer o nome de vocês. Eu vou falar nome de gente que não existe, falar nome errado não é bacana. É o Vinícius, a Amanda, o Paulo e a Bianca. Pessoas gracinhas, bacaninhas, que estão aqui há 3 semanas. A gente está no processo de conversação. Porque surgiu um lance que um dia eu estava aqui, vim visitar o Mariano por uma situação, sei lá qual, e eles estavam trabalhando um documentário. E estavam lendo o documentário que o... Como que chama mesmo o documentário? Para além do binarismo de gênero. Isso. E daí a gente começou a conversar. Daí os caras falaram, pô, podia gravar essa história. Daí a gente gravou algumas coisas, conversamos e tal. E daí, num acordo que foi realizado hoje, a gente resolveu juntar a energia do programa Amor para Leigos com a energia dessa galera que está fazendo esse vídeo, que tem um nome difícil, que eu não decorei, como é que é? Para além do binarismo de gênero. Exato. O nome não é fixo. Ah, tá, beleza, o nome não é fixo, mas a ideia é de estar aqui, numa troca de afeto, numa troca de pensamento e reflexão, e ter, né, a possibilidade de produzir um encontro aqui, onde a gente vai conversar sobre esse tema. Qual o gênero do amor? Amor tem gênero? Paulo e eu, a gente teve a ideia de fazer o documentário a partir de uma experiência pessoal. Nós fomos até um brechó, eu provei uma saia e aquilo causou um espanto na vendedora, né? E a gente quis levantar essas questões, para todo mundo, levar esse debate mais à frente. E já existe uma galera aqui que trabalha essa questão da vestimenta, do diferente do que é do homem e da mulher, ou até onde isso vai, até quando isso é um conceito totalmente criado nosso. Bom, eu queria, na verdade, que você falasse a respeito da sua visão, no que diz respeito mesmo às roupas e à construção do gênero socialmente. E se a roupa existe um gênero para ela, e se não existe, sei lá. Legal. Não, cara, eu acho bacana, enfim... É um assunto super complexo, na verdade eu não estou aqui dando aula nada, mas assim, aquilo que você fala produz em mim umas reflexões. Eu fico pensando assim, historicamente, se a gente for dar uma olhada na indumentária dos xamãs, dos caras que tinham uma relação com a questão do religioso, você tinha um negócio que assim, parecia uma roupa feminina, né? Você pega em algumas coisas primitivas, tribais, algumas máscaras utilizadas, algumas vestimentas, elas não têm uma coisa muito de você saber se é masculino ou se é feminino. Né? Me veio essa pegada agora de pensar que talvez tenha um território da vestimenta que ele transcende a questão do gênero. Tá? Mas isso é muito complicado, eu não sou antropólogo para falar sobre isso, mas eu posso falar sobre a minha percepção, né, do que eu vejo hoje em dia. Eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado, que as novas gerações se apropriam de alguns discursos, né, e de alguns comportamentos que eles já foram utilizados no passado e tiveram o seu valor dentro de contextos de repressão, e pelo fato do contexto, aquilo tinha uma certa força transgressora. Quando você fala sobre essa questão, eu percebo, tipo assim, hoje a gente tem um cenário super amplo de homens, principalmente no meio musical, que os caras se vestem de mulher, e tem aquela coisa andrógena, coisa e tal.
e como se aquilo fosse muito inovador. Eu fico meio de cara, porque assim, se você vai na história da arte, você tem várias referências, e não são referências só do Brasil, referências antigas. O Marcel Duchamp, por exemplo, você pode procurar na internet, fotografias do Marcel Duchamp vestido de mulher. O cara já estava discutindo essa questão da vestimenta. No Brasil a gente tem um cara, acho que é o Flávio de Carvalho, que é um artista que saiu de saia, né, nas ruas de São Paulo. Fora isso, você tem Zicroquete, você tem Ney Matogrosso, talvez me falte a memória, mas outras pessoas que utilizaram essa questão da indumentária feminina dentro de um contexto que aquilo tinha um peso de transgressão. Hoje eu acho que tem um pouco de banalização, né? Eu acho que a gente está muito cooptado pela estrutura do mercado e tudo que é libertário acaba virando um produtinho. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que hoje, por uma questão subjetiva, de um desejo interno, enfim, por uma questão muito pessoal, ela se vista de mulher para fazer um show ou para, de repente, ir para um bar, qualquer coisa. Mas eu acho que tem um elemento que me incomoda, você entendeu? Porque não é a roupa que faz a pessoa. Não é a roupa que faz a pessoa. Não é a roupa que de fato constrói uma sexualidade. Então, se eu ficar utilizando, né, a ideia de que eu transgrido na roupa, mas não mudo a minha capacidade de amorosidade, o que adianta? Significa absolutamente nada, né? Fica uma situação cênica. E eu acho que a gente está vivendo um mundo muito cênico, né? Assim, as pessoas vão criando personagens. E no mundo onde as coisas estão tão banalizadas, né? Assim, não é mudar a roupa que você coloca no corpo, você tem que mudar a vestimenta da sua alma, né? E mudar a vestimenta da sua alma é se permitir estar mais nu, né, para os acontecimentos da vida, onde a questão ela não passa pela construção gênero, sexualidade, identidade, mas sim revelar para o outro, sinalizar a tua capacidade de amor e a tua necessidade de amor no mundo e como é que você cria signos para que o outro perceba isso. Cena demais, a gente vive num mundo de cena, então está na hora de a gente tirar a máscara e perceber que algumas ações, elas são só cena. E se não tem risco na transgressão, ela não serve para nada. Sei lá, perguntas, se não ler uma poesia, enquanto as pessoas estão aí perguntando alguma coisa, eu vou ler uma poesia do meu livro Amor para Leigos e diz assim: o amor só ganha se o coração não se perde em jogos. Bacana, a gente pode cruzar com essa história. Talvez a vestimenta seja só um jogo. E talvez a gente não precisa jogar, né? Assim, a gente precisa jogar menos, seja com vestimenta, seja com o que for. Tem que ser mais direto, objetivo, acho que procurar uma nudez, que é uma nudez da alma, que eu não sei como a gente consegue, mas eu acho que discutir isso aqui agora, num programa como esse, é legal, né? Eu acho que a roupa, ela não faz a pessoa, mas ela diz a pessoa, né? Quando uma pessoa bota um terno cinza, ela é uma pessoa séria, uma pessoa, como se diz? Uma pessoa, como chama? Estruturada, né? Com uma estrutura muito rígida. Sim, né? sim. Quando a pessoa veste uma roupa colorida, a pessoa já diz que essa pessoa é um pouco mais descontraída, Sim. um pouco mais alternativa, mais livre. Mas eu concordo com que as pessoas usam roupa também como... Bom, outra coisa que eu acho que a vestimenta é uma questão cultural também. Sim. E a gente vive num mundo muito... onde a sexualidade está exacerbada culturalmente, né, falando. Então hoje eu acho que a roupa se utilizada mesmo como uma questão sexual, né? Uma questão de atrair outra pessoa, como uma questão de se eu procurar um trabalho ser bem visto, para ser aceito nesse trabalho. Bom, o que você acha? Eu acho bacana isso, porque a hora que você fala dessa coisa, tipo, a gente tem convenções de vestimenta.
A hora que você falar um cara de terno, né? Se um cara vai trabalhar num determinado negócio, a vestimenta dele vai ter terno, porque aquilo implica em sobriedade, honestidade, seriedade. É que nem a gente vê políticos, entendeu? Terninho azul, gravata vermelha. É um padrão que não sei por onde, você entendeu? Mexe em algum lugar que eu não sei qual é, que aquilo representa honestidade, né? Assim, mas acho que a gente está discutindo uma questão que vai um pouco além da vestimenta e profissão, né? A gente está colocando a vestimenta no sentido de... A vestimenta ela tá para revelar o corpo ou tá para esconder o corpo, né? Assim, e eu acho que eu concordo com você, a gente está vivendo um momento de hipersexualidade mesmo, né? As pessoas estão tentando viver experiências sexuais de uma maneira, às vezes eufórica até, né? Talvez como um mecanismo de sair desse momento histórico que a gente está meio sem entender direito qual que é o nosso lugar no mundo, como é que a gente estabelece nossas relações com o sentido da vida, né? A sexualidade vem de uma forma meio para tapar um buraco, pode ser, né? Assim, então, não sei, eu fugi aqui, como se é um programa ao vivo, eu acabei de fugir, alguém me salva aí e fala alguma coisa. Eu queria saber para você se essa hipersexualização ela tampa um buraco do amor, assim. Eu super acho. Eu sou de uma geração que eu tinha uma referência que era um cara chamado William Reich. William Reich é um cara que é um psiquiatra que vai trabalhar com questão de sexualidade, uma correlação com o mecanismo do capitalismo, enfim, onde ele reflete sobre essa história, tipo assim, a potência, a libido das pessoas é direcionada para a força de trabalho. Então as pessoas viviam com os seus corpos meio aprisionados, porque o conhecimento da potência orgástica que vem do encontro com o outro ou com a vida faria com que a pessoa fosse um pouco mais forte para negar a submissão da estrutura do mercado. Bom, beleza. E daí você tem uma coisa que as pessoas estão lá, trabalho e tal. O mundo mudou, né? Vamos dar um pulo, e de repente a gente vê um mundo onde as pessoas parecem que elas estão mais resolvidas com a sexualidade, parece que elas trepam mais, que elas são mais felizes, mas paradoxalmente elas estão mais angustiadas e tristes. Você não vê a potência nas pessoas, né? Então você fala, caralho, será que a sexualidade ela está servindo com a finalidade de escamoteamento, né, de uma realidade muito difícil da produção de encontro? Enfim, mas no fundo a gente quer aceitação e intimidade. E uma das maneiras que foi inventada socialmente para a gente ter intimidade com as pessoas é a gente ir para a sexualidade. Quantas pessoas a gente não conhece que diz assim, ah, pá, o bacana é o depois. Pô, se o bacana é o depois, começa pelo depois. Né? Se você tiver intimidade com alguém, bacana, faz sexo. Né? Porque senão acho que rola uma banalização. E acho que para colocar um pouco de um elemento mais, talvez, contundente, né? Assim, eu acho que a gente está passando por um momento de reorganização da compreensão do que é o ser humano, né? A gente está saindo um pouco dessa ideia de que a relação humana são 5 sentidos no mundo. Quando você sai da ideia da finalidade do gozo, né, e percebe que o todo é um gozo, talvez a gente tenha situações de potências orgásticas mais transcendentes nas relações, menos imediatas, menos efêmeras. Acho que a gente está sublimando demais a sexualidade, às vezes, dentro da própria sexualidade. É como se, na verdade, sabe quando você tem medo de alguma coisa, então você banaliza aquilo? Acho que o sexo tem um poder tão grande, que é o poder de você encontrar um outro e estabelecer uma relação anímica, sabe, transcendente. Então, como isso é muito assustador, a gente vai e banaliza isso. Eu acho que a gente está num momento onde se fala demais da transcendência, mas a gente interdita a transcendência. E talvez uma maneira de interditar a transcendência seja essa questão da banalização da sexualidade. Eu estou falando que o encontro entre duas pessoas, entre duas histórias de vida, e essas pessoas estão ali, né? E elas sentem coisas no corpo, sentem coisas na alma, que esse encontro pode ser a possibilidade de recriação de si mesmo. Essa questão de que o amor, talvez, não sei, se a gente não se inicia por dentro, né, para conosco, a gente não precisa a gente se aprender a se amar para poder você amar o outro, não sei. Eu acho esse discurso, não sei que ele existe. Porque eu acho assim, que hoje em dia também a gente se boicota muito e a gente
se boicotar não é um ato de amor. Eu sei disso, mas eu tô vendo que tem um fenômeno que acontece às vezes, que as pessoas decepcionadas pela possibilidade da amorosidade com o outro entram numa pegada do tal do amor. Então, assim, vira não um amor por si mesmo, mas uma paixão. Sabe, é um negócio meio louco. É assim, em termos psicanalíticos, é assim, é uma exacerbação narcisística enorme, né? E daí, assim, eu não sei o que é amar. Por exemplo, assim, sinceramente, todo mundo aqui se ama? Não. Algumas coisas eu me amo, outras coisas eu me odeio, porque eu sei que tem determinadas coisas que me dão trabalho, que assim, que eu não gostaria de ser dessa forma. Então, assim, essa ideia de um amor, de completude sobre mim mesmo, eu acho meio patológico, assim, entendeu? Porque, assim, sendo humano, não dá pra gente ser a totalidade, porque, primeiro, assim, a gente tem sombra, assim. Sim. E amar a sombra é uma das coisas mais difíceis que tem na experiência humana, né? Assim, quantas pessoas de repente têm dificuldade para lidar com a raiva, preferem falar que não tem raiva nenhuma, daí ficar com cara de bonzinho, entendeu? Mas tá lá, a raiva tá latente. Então, assim, eu acredito que alguém só consegue se amar se ela passa de fato pela experiência de conhecer que ela também se odeia. De você perceber que você, como ser humano, você ainda traz determinadas estruturas psíquicas e emocionais que são muito rudimentares nas relações com o outro. Que numa determinada situação você vai ser egoísta e mesquinho, né? Só que é legal você ter essa consciência para não ser, né? E eu acho que falta um pouco isso. Não você fala de questão de amar a si mesmo, eu acho isso uma puta de uma balela, né? Assim, eu acho que tem umas pessoas hoje em dia que dizem amar a si mesmo, mas você olha e você fala, nossa, essa pessoa não gosta dela, porque se ela gostasse dela mesma, ela não ia ficar falando que ela gosta tanto dela assim, porque pega mal, né? Como? Oi, tudo bem? Beleza. Eu não sei. Bom, esse é o programa Amor para Leigos. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. E eu não sei, eu queria agradecer antes de mais nada, né? E talvez eu vá terminar com coisa de um livro, sei lá qual livro, o Amor para Leigos, né? E que é uma poesia que fala sobre essa questão da dificuldade de amar. Mas como o mundo é meio maluco, veio outra aqui agora que eu acho que é importante. Posso ler? Sempre é por partes, por portas, que se chega no perto de outra pessoa. Tem que aguardar o coração se abrir, tem que esperar o ser inteiro, sem medo, surgir. Nunca se chega no peito de uma pessoa na primeira vez. Tudo é gradual até a grade sumir. Só se chega em alguém quando a liberdade já chegou primeiro. Eu acho que assim, né, as coisas são meio por acaso, eu acho que essa poesia tem bem a ver com tudo isso que a gente estava falando, né, assim. A gente precisa se permitir a liberdade, né, de estar nu, né, assim, independente da vestimenta que a gente usa, né, para produzir encontros com as pessoas no qual a gente consiga reconhecer a condição humana da gente, que é eu só existo a partir do outro. Essa ideia do mercado de que a gente é autossuficiente, de que a gente dá conta sozinho, isso é uma mentira. Mentira. A gente precisa do outro, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa colocar poesia nas relações.